A paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra aqui no livro do Evangelho Marcos, no capítulo 9 e no verso 21. É uma palavra bastante conhecida de muitos, mas também sei que tem muitos que não conhecem essa passagem bíblica, que é a cura de um jovem possesso. E eu quero compartilhar alguns versículos deste capítulo 9 do Evangelho que escreveu Marcos. Preste bem atenção. O que diz aqui no versículo 21? Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? E o pai respondeu para Jesus: desde a infância. O 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aleluia, glória a Deus. Olha a pergunta que este pai, fez para Jesus. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Jesus ficou até indignado, com essa pergunta. E Jesus, ele responde: se podes, tudo é possível ao que crê. Foi Jesus quem falou para este pai: tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Aleluia, glória a Deus. E na minha Bíblia ainda tem uma vírgula. E o pai continua a falar para Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Tem Bíblia que fala: ajuda-me na minha incredulidade. Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Este pai tinha um filho que era surdo e mudo, espíritos malignos. E este espírito maligno fazia com que este filho fosse lançado no fogo e na água. Interessante que Jesus pergunta: desde quando sucede isso? Desde quando acontece isto? Interessante que aqui na palavra não menciona quantos anos tinha o pai e nem quantos anos tinha o filho. Mas o pai responde que desde a infância. Então, eu creio, me leva a acreditar que esse filho não era mais criança. Porque eu entendo que criança é até 12 anos. Então eu entendo pela palavra que ele já era talvez um adolescente ou já um homem. Então eu lhe pergunto: quanto tempo este pai estava sofrendo por ver seu filho nesta situação, sendo lançado no fogo, sendo lançado na água? Quantas vezes este pai entrou no fogo para tirar seu filho? Até mesmo se queimou muitas vezes. Quantas vezes o pai lançou-se na água para tirar seu filho, para salvar seu filho, por causa desses espíritos imundos. Então ele estava sofrendo. Este pai estava sofrendo. Quando ele chega para Jesus, antes ele foi para os discípulos. Se você ler, você vai entender. Os discípulos não puderam, expulsar. Mas chega Jesus e este pai está próximo de Jesus e fala para Jesus: se tu podes. Oh Deus, misericórdia, o pai estava ali, se tu podes. E Jesus responde: tudo é possível. E nessa tarde, nesse dia, ou nessa noite que você vai estar ouvindo
Tudo é possível. E Jesus fala, tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus. E ele responde, mas somente com a boca. Louvado seja Deus. Ele responde somente daqui para fora. Igreja, falar é muito fácil. Agora tem que ser lá de dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que o Senhor está revelando ao meu coração e eu estou passando para você nessa tarde. Só as palavras não resolvem. Só pregar, só eu estar aqui falando não resolve. Se eu não estiver com a minha vida no altar, se eu não crer, se eu não confiar. O que adianta eu ser o sal da terra dentro do saleiro? O que adianta eu ser luz do mundo escondido debaixo de um móvel, de uma cama? Não adianta nada. Então Jesus perguntou para aquele pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esta tarde, este dia, o Senhor faz essa pergunta para você, meu irmão, minha irmã, faz para mim também, aleluia, aleluia, aleluia. E o pai responde, eu creio, mas tem uma vírgula. E ele pede para Jesus, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Nesta Bíblia fala, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Porque se eu não tiver fé, se eu não acreditar, se eu ficar com a incredulidade no meu coração, nada vai acontecer na minha vida. Então aquele pai pediu a Jesus que entrasse com socorro na sua vida, para que tirasse a incredulidade do seu coração. Aleluia. E diz a palavra do Senhor aqui, que Jesus chegou, né, para aquele espírito imundo que estava naquele filho, no filho deste homem, e repreendeu. E repreendeu este espírito que era mudo e surdo. E diz a palavra do Senhor que não foi fácil, porque o inimigo, o demônio não queria sair do corpo daquele jovem. E ele lutou para não sair. Ele lutou para não sair. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus, quando ele fala, acontece. Ele dá uma ordem. Sai dele e não volte nunca mais. Lê lá o capítulo todo. Desse capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Lê, meu irmão, lê, minha irmã. Se alimenta da palavra do Senhor. E Jesus ordenou, sai dele e não volte nunca mais. E nesse dia, neste momento, essa palavra é para mim, é para você. Com toda a autoridade do Senhor Jesus, eu posso também falar esta palavra. Sai do meu lar, sai da minha casa, sai da vida do meu esposo, sai da vida do meu filho, em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Aleluia, glória a Deus. Faça isso, faça isto, mas não com a incredulidade. Não, pelo contrário, crê que tudo é possível. Jesus falou, tudo é possível. E aquele pai teve em seu braço, em seu aconchego, o seu filho curado desse espírito imundo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu posso, você pode, nós podemos também repreender todo espírito imundo
que atormenta a nossa família, que atormenta a nossa casa, que leva o seu filho para o vício, que leva o seu esposo para o vício. Entra no seu quarto, ora, clama a este Jesus. Ele está de braços abertos para te ajudar. E está de braços abertos para dizer a você: crê, crê somente. Aleluia, glória a Deus. E que Deus possa falar melhor no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus revele mais e mais a palavra no seu coração. Medita nela noite e dia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E se você, recebeu de Deus resposta, fale para outros, compartilhe para outros, para que também possa receber esta palavra. A ordem é: crê e tira toda incredulidade. Amém? Que o Senhor possa falar melhor